Hoje o nosso tema é um tema relacionado à Grande Guerra, mas pensando na organização do sistema internacional pós primeiro conflito, tá? Tal como as origens da guerra, esse é um tema que a gente poderia discutir em várias aulas, até num curso inteiro, dado o tamanho e dada a complexidade das questões que nós iremos lidar hoje aqui, né? Como o nosso tempo é um tempo exíguo, nós iremos, como sempre, de costume, trabalhar com algumas questões particulares e focar nossa aula nessas questões, tá? Então, eu proponho para que a gente reflita sobre 3 aspectos da Conferência de Paris de 1919. O primeiro aspecto é quais foram as decisões tomadas nessa conferência, em particular no que se refere à Alemanha. Então, se você for perceber, a primeira pergunta ela tem mais um caráter informativo, né? Visa mais a gente aparar algumas arestas, né? Lembrando aqui quais foram os aspectos mais importantes em termos decisórios sobre a Conferência de Paris. Mas, mesmo assim, como a conferência tratou de várias questões, como vocês vão perceber, é uma parte em que a gente vai ter que gastar um certo tempo para lembrá-los sobre as principais decisões da conferência. Uma vez entendidas essas principais decisões, a gente vai partir para o aspecto que é o mais importante da aula, né, que é o objetivo central que a gente tem hoje aqui, que é entender como essas decisões foram construídas, como o processo de construção dessas políticas surgiu, quais eram os interesses das grandes potências em jogo, como as negociações entraram em curso, quem teve que ceder em qual aspecto e por quais motivos, quais foram os principais conflitos, né? Essa é a segunda parte e nós vamos focar em particular na questão alemã, no problema alemão, né? Posicionamento francês, posicionamento britânico, posicionamento norte-americano com relação ao chamado problema alemão. E aí a terceira pergunta, né, que foca nas implicações dessas decisões para o mundo do pós-guerra, por uma razão de tempo, a gente vai ter que deixar mais no ponto de vista de considerações finais. Eu não vou poder me aprofundar extensivamente nisso, até porque nas próximas aulas, em particular na próxima aula, quando a gente discutir os anos 20, discutir o contexto entre guerras, a gente vai ter que voltar a pensar e refletir sobre as implicações das decisões tomadas na Conferência de Paris. Então, o nosso foco principal é entender quais foram essas decisões e, em particular, refletir como essas decisões foram construídas. E aí, nas considerações finais, pensar um pouco nas implicações, nas potenciais implicações que essas decisões teriam para o sistema internacional, tá? Bom, vamos então começar pensando as decisões da conferência, lembrando, né, quais foram as principais decisões da Conferência de Paris de 1919. Para discutir as decisões da conferência, eu gostaria de, antes de qualquer outra coisa, pensar em 2 coisas juntos com vocês. Em primeiro lugar, alguns acordos prévios que nortearam, que enquadraram as decisões da Conferência de Paris. Em particular, a questão dos 14 pontos do presidente norte-americano Woodrow Wilson, num discurso ao Congresso norte-americano no início de 1918. Ou seja, os 14 pontos, eles não só pautaram várias das discussões que aparecem na Conferência de Paris, mas eles também estavam no imaginário de várias partes da Europa, em particular opinião pública alemã, opinião pública francesa, opinião pública britânica e, evidentemente, também a própria opinião pública norte-americana, né? Então, discutir um pouco e lembrar rapidamente quais são esses pontos, o que eles basicamente propunham. Depois discutir também, apresentar algumas linhas gerais dos termos do armistício alemão, porque esse é outro aspecto muito importante para a gente comparar tanto os princípios que aparecem nos 14 pontos, quanto os aspectos que surgem no armistício, com as decisões que de fato foram tomadas pela conferência, tá? Essa comparação, princípios dos 14 pontos, termos do armistício, de rendição alemã, do final da guerra, e os termos da paz, são questões que aparecem muito no entreguerras, e sem isso a gente não vai conseguir entender várias das instabilidades que surgem no sistema internacional europeu nos anos 20, tá? Então, feita essa discussão de algumas questões prévias, aí a gente passa a falar sobre as decisões com foco em 3 regiões. Quais as decisões que a conferência tomou com relação à Alemanha, que eu imagino que muitos de vocês
já sabem, né? Mas a gente vai entrar em alguns detalhes que talvez não são óbvios para todos. Tá? Quais as decisões que a conferência tomou com relação ao Império Austro-Húngaro e, inclusive, com relação à Bulgária. E, por fim, quais as decisões que a conferência tomou com relação ao Império Turco-Otomano. Tá? Então, vamos primeiro fazer essa discussão sobre os acordos prévios e, posteriormente, entraremos no conteúdo das decisões para essas 3 regiões específicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Os 14 pontos, né? Quais são esses 14 pontos? Quais são esses princípios que nortearam essa proposta de paz levantada pelo presidente americano no início de 1918 e que vai ser chamada por muitos, inclusive no contexto da conferência, como a base da nova diplomacia, de uma nova diplomacia do sistema internacional a ser construído no pós-guerra, né? Os 14 pontos começam com um preâmbulo, uma introdução, na qual o Wilson afirma que os Estados Unidos entraram na guerra apenas para manter, né, um sistema internacional pacífico, que os Estados Unidos não têm nenhum interesse específico no processo de paz, que o interesse norte-americano é único e exclusivamente construir um sistema internacional pacífico no longo prazo. Esse é o principal objetivo norte-americano e os 14 pontos, de acordo com o presidente Wilson, estariam norteados a partir desse objetivo. Tá? Quais são esses pontos? Primeiro ponto, muitíssimo importante, afirma que os acordos de paz a partir de agora deveriam ser abertos. E mais do que abertos, os processos pelos quais esses acordos são negociados também deveriam ser abertos. Tá? Inclusive, tratados ou acordos privados não deveriam mais acontecer. Privados, aqui a gente está pensando, sobretudo, acordos secretos, tratados secretos. Mas essa questão de propor acordos abertos e negociação aberta vai gerar sérias discussões na Conferência de Paris. Porque todas as reuniões, como a gente vai ver, todas as reuniões do Conselho Supremo, que é o conselho que reunia os chefes de governo das potências, das grandes potências, no caso Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, né, Itália e, no início também, Japão, todas as reuniões do Conselho Supremo foram fechadas para a imprensa. Isso gerou uma enorme discussão. Até que ponto, o primeiro ponto dos 14 colocados, já no início da própria conferência, mostrava-se não aplicável. A única coisa que saía das reuniões do Conselho Supremo era uma espécie de relato mínimo para a imprensa dos pontos que foram discutidos. Mas não havia nada mais do que um relato muito breve. Tá? Então já há uma crítica, logo no início do Congresso, ao fato de que, pelo menos com relação a esse primeiro ponto, aparentemente não haveria muita diferença entre o Congresso de Paris e outros congressos anteriores do Concerto Europeu do século XIX. Tá? Segundo ponto fala sobre a necessidade de liberdade de navegação absoluta. Uma liberdade de navegação absoluta, e o foco aqui não é só com relação ao que a Alemanha fez na Primeira Guerra, né? Ou seja, os ataques dos submarinos alemães a marinhas mercantes de países neutros, que inclusive foi o motivo pelo qual os Estados Unidos ingressam no conflito, mas isso vale também para qualquer tentativa de bloqueio comercial, né, de impedir a passagem de navios de outros países em determinadas regiões. A Inglaterra, por exemplo, no século XIX, fez muito isso contra os seus adversários e, de acordo com esse ponto, não deveria mais o fazer. Terceiro aspecto, remover, tão quanto possível, barreiras comerciais e condições de comércio igualitárias entre as nações. Então, criar condições igualitárias de comércio e tentar remover, na medida do possível, barreiras comerciais. É claro que aqui há uma questão econômica, mas há também um princípio, né, de construção da paz. O que está por detrás dessa proposta é a ideia de que uma interdependência econômica entre as nações, nações que são mais interdependentes do ponto de vista econômico, teriam menores chances de entrar em guerra umas contra as outras. Há toda uma discussão na historiografia até que ponto os Estados Unidos instrumentalizam essa noção de interdependência econômica e paz, né? Ou seja, um livre comércio que é interessante para a economia norte-americana, que se transformava na maior economia industrial do mundo nesse período, mas o fato é que
esse terceiro ponto ele é apresentado como um passo, né, um dos elementos importantes para uma paz duradoura. A interdependência econômica contribui para uma paz duradoura. O quarto ponto, extremamente importante, que vai levar várias discussões no Entre Guerras, fala na necessidade de reduzir armamentos nacionais de todos os países, não apenas dos países derrotados. Lembremos que nesse momento a guerra ainda estava em curso, quando os 14 pontos foram apresentados. Então, reduzir armamentos nacionais no menor nível possível para todos os países. Tá? A ideia é de que a corrida armamentista do período pré-Primeira Guerra Mundial teria contribuído para as instabilidades que levaram ao conflito. Tá? O que a gente vai ver no Entre Guerras é que esse desarmamento ele vai acontecer de forma unilateral. E vai ser uma das principais críticas da Alemanha, né, a maneira pela qual o desarmamento é feito. Ele é feito de forma unilateral, basicamente em cima dos vencidos, enquanto os vencedores não põem em prática medidas graduais de desarmamento. O quinto ponto fala sobre a necessidade de um ajuste imparcial de todas as demandas coloniais. Todas as demandas coloniais das grandes potências devem ser ajustadas de maneira imparcial e levando em consideração os interesses dos povos coloniais. Evidentemente que o presidente Wilson não aprofunda de que forma esses interesses dos povos coloniais deveriam ser levados em consideração, mas aparece como um dos aspectos, né, da proposta de paz. O sexto ponto, e lembrando que nesse momento a Revolução Russa bolchevique já havia acontecido, mas é um processo ainda muito instável, né? Um processo em que não se sabia exatamente qual era o rumo que a Rússia czarista tomaria, fala na necessidade de não só tropas aliadas evacuarem a Rússia, de a Rússia ser integrada à futura Liga das Nações, que é uma das propostas que aparecem aqui nos 14 pontos, é o 14º ponto, na verdade, e além de a Rússia ter que ser integrada à família das nações, deve-se respeitar o seu direito de autodeterminação. E aqui eu queria fazer um breve comentário, né? Quando a gente diz, quando Wilson apresenta a noção de autodeterminação, normalmente a gente quase que faz uma ligação direta entre autodeterminação e liberdade de determinadas etnias, culturas, nacionalidades em terem os seus próprios estados. Aqui a autodeterminação não é simplesmente isso. É liberdade dos povos de terem governos efetivamente representativos, que os representem, né? Então, dar liberdade de autodeterminação para a Rússia não é apenas dar liberdade para nacionalidades não russas terem o direito de seus estados, por exemplo, mas também a liberdade de os russos terem um estado e terem uma sociedade de acordo com seus próprios interesses, tá? Isso, de uma certa maneira, é quase que uma garantia de que, independentemente do rumo de estrutura social que essa Rússia revolucionária tomar, ela tem que ser incorporada e respeitada na família das nações, que é, como vocês sabem, o que não vai acontecer. A Rússia não vai ser convidada oficialmente para a Conferência de Paris e a União Soviética, pós-Guerra Civil, vai demorar mais de uma década para ser integrada à Liga das Nações. Vai ser integrada só lá no início, meados dos anos 30, já num contexto de profunda crise econômica, social e política em várias partes do mundo. Tá? O sétimo ponto, menos controverso, fala sobre a evacuação da Bélgica. A necessidade de alemães, particularmente, evacuarem a Bélgica e garantirem a sua soberania, né? O oitavo ponto fala sobre necessidade de evacuar a França, e aqui eu gostaria de fazer uma ênfase, e restituir a Alsácia-Lorena à França. Por que esse ponto é importante? Porque se nós seguíssemos um princípio de autodeterminação de maneira radical, né, é muito provável que um plebiscito na região da Alsácia-Lorena, depois de 50 anos de incorporação junto ao Império Alemão e áreas que receberam colonização alemã, inclusive, não era de maneira alguma certo que essas regiões prefeririam integrar-se à França pós-guerra, né? Então, de uma certa maneira, o princípio de que a Alsácia-Lorena deveria ser restituída é quase que uma exceção à noção de autodeterminação. É um princípio de justiça a supostamente algo que a França sofreu pós-guerra franco-prussiana e que, por ter causado revanchismo,
ter causado muitas tristezas no povo francês, deveria ser restituído ao país. Então aqui não entra tanto no princípio de autodeterminação, mas quase no sentido de justiça a algo que foi feito erroneamente pelo Império Alemão no passado. Tá? O 9º ponto fala sobre a necessidade de ajustar as fronteiras italianas de acordo com critérios de nacionalidade, coisa que nós veremos que vai ser outro debate na Conferência de Paris, não vou ter como aprofundar isso muito, e que não vai ser cumprido estritamente. Não vai ser cumprido. A Itália vai incorporar regiões que não tinham majoritariamente população italiana, né? E queria, inclusive, incorporar muito mais. A Itália sai muito insatisfeita da Conferência de Paris, gera um racha entre as principais potências, exatamente porque a Itália batia na tecla sobre a necessidade de ela controlar regiões, por exemplo, nos Balcãs, que não tinham maioria de população italiana. Tá? O 10º ponto fala sobre autodeterminação aos povos da Áustria-Hungria, dentro daquele espírito que eu coloquei anteriormente, não só liberdade para as nacionalidades, mas também governo representativo, um governo que represente os povos austro-húngaros. O 11º ponto fala sobre a necessidade de alemães, austríacos evacuarem áreas como Romênia, Sérvia e Montenegro, dar saída para o mar à Sérvia, que a gente viu na última aula que foi uma grande questão do período pré-Primeira Guerra Mundial, ou seja, essa Sérvia precisa ter uma saída para o mar. E a ideia por detrás disso é o de que não é necessário apenas levar em conta o princípio de autodeterminação para você criar uma ordem estável, uma ordem internacional estável. É preciso também dar condições econômicas mínimas para que esses estados tornem-se estados estáveis, né? Estados, portanto, sólidos. E a ideia de que, por exemplo, a Sérvia deveria ter uma saída para o mar, como a Polônia também, né? Entra nesse princípio não apenas de nacionalidade, mas também de viabilidade econômica. Tá? E respeito também às linhas de nacionalidade nos Balcãs. O ponto 12 fala sobre a importância da autodeterminação no Império Turco, que significa não apenas o surgimento de uma Turquia composta majoritariamente por turcos, mas liberdade aos povos árabes do Império Turco, liberdade aos povos curdos, liberdade aos povos armênios, que sofreram um massacre de proporções extraordinárias no contexto da Primeira Guerra Mundial. Né? Lembra-se muito do massacre, por motivos óbvios, pela extensão que ele foi, o massacre aos judeus na Segunda Guerra, mas o massacre armênio também foi algo impressionante realizado pelos turcos no contexto da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, necessidade de garantir autodeterminação ao Império Turco, ao território, né, e às regiões do Império Turco. 13º ponto fala sobre a necessidade de uma Polônia independente, e uma Polônia independente que siga linhas de nacionalidade, e esse último aspecto é muito importante, e que tenha saída para o mar. Então, o 13º ponto, se cumprido à risca, dificilmente poderia ter fugido muito do que aconteceu na Conferência de Paris. E o que eu digo que aconteceu na Conferência de Paris? O surgimento de um corredor polonês, seguindo o Vístula, né, desaguando ali no Mar do Norte, e que vai separar a Alemanha da Prússia Oriental. Então, nesse sentido, o corredor polonês, que segue mais ou menos princípios de nacionalidade, aquela era uma região majoritariamente povoada por poloneses, e a garantia de saída ao mar para a Polônia, de uma certa forma, estão condizentes com o que está apresentado desde o início nos 14 pontos wilsonianos. Tá? E, por último, a necessidade de criar uma Liga das Nações, de uma sociedade das nações, unindo, né, as nações, sejam países pequenos, sejam países grandes, todos devendo ser respeitados, visando garantia de integridade territorial e independência política. Então, a ideia por detrás da Liga das Nações é o princípio da segurança coletiva. Se qualquer um dos membros tiver a sua independência ou a sua integridade territorial desrespeitada, toda a sociedade deveria atuar para garantir a integridade e a independência desse membro que fora desrespeitado.
Então a ideia é de que, para impedir, por exemplo, uma corrida armamentista que tanto mal causou no período pré-Primeira Guerra, a ideia é de que a segurança agora não tem que ser nacional, a segurança tem que ser coletiva. Todos os estados devem suprir essa segurança a todos por meio da garantia de que, se um for desrespeitado, os demais atuariam para impedir ou restituir esse desrespeito. Tá? Eu fiz um resumo dos 14 pontos. Se você ler os 14 pontos, você vai perceber que eles são textos. Tá? Então, evidentemente, eu não tinha espaço para colocá-los aqui na sua integridade, mas eu tentei mais ou menos pegar o espírito deles. Agora, o Wilson ele não é claro quando ele fala em acordos abertos. O que significa aberto? Até que ponto devem ser esses acordos e negociações abertas? Ele não entra em detalhes sobre como essa segurança coletiva da Liga das Nações seria feita, com quais meios, quais limites, com quais organizações. Então, os 14 pontos eles são princípios gerais, mas são princípios gerais que vão ter um impacto muito grande na mentalidade europeia, né, em particular no contexto da Conferência de Paris. Tá? Os 14 pontos, como eu disse, começam com uma introdução, aparecem os 14 pontos e, por fim, o Wilson faz uma conclusão batendo na tecla sobre a importância de a Alemanha perceber que os aliados não têm interesse de riscá-la do sistema internacional. Que é daí que surge a concepção de que a paz proposta seria uma paz não punitiva, né, mas simplesmente uma paz que assegurasse uma paz de longo prazo no sistema internacional. Devido à importância do final do discurso, em particular as mensagens que ele passa para a Alemanha, eu resolvi apresentar para vocês aqui alguns desses trechos que eu considero mais significativos. O Wilson diz no final do seu discurso: nós não temos alguma inveja da grandeza alemã. E não há nada nesse programa que a obstrui, que obstrui a grandeza alemã, evidentemente. Nós não queremos prejudicá-la ou nem bloquear de qualquer maneira sua influência ou seu poder legítimos. Nós apenas queremos que ela, a Alemanha, aceite um lugar de igualdade entre os povos do mundo, ao invés de um lugar de senhorio, de ser uma espécie de senhor ou tentativa de hegemonizar determinadas regiões do globo. Né? Esse último trecho do discurso dos 14 pontos vai ser enormemente publicizado na Alemanha, como uma concepção de que a paz que seria construída em Paris era uma paz que não visaria riscar a Alemanha do mapa do sistema internacional, como uma potência efetivamente. Tá? Bom, esses são, em termos bem gerais, os aspectos que os 14 pontos trazem. No final de 1918, os impérios centrais se rendem, a Alemanha é a última a se render, e para se render, os alemães assinam um armistício com os aliados, no dia 11 de novembro de 1918. Esse armistício, ele possui vários pontos, para ser mais específico, 35 pontos que o armistício que a Alemanha assinou com os aliados possuía em novembro de 1918. E a ideia central do armistício, apesar de em nenhum momento realizar-se menção aos 14 pontos, é o de que o princípio da paz seguiria, em linhas gerais, os aspectos que os 14 pontos levantaram.